Você não manda mais aqui. Esta casa agora é minha e do meu marido, entendeu? As palavras da minha filha, Sofia, saíram com um cuspe de raiva a poucos centímetros do meu rosto. A mão dela, que um dia foi tão pequena e segurava a minha com confiança, agora estava cravada nos meus cabelos grisalhos, puxando minha cabeça para trás com uma força que eu não sabia que ela tinha. A dor aguda no meu couro cabeludo era real, mas o que me paralisou foi a visão do ódio nos olhos dela, a mesma menina para quem eu dediquei cada segundo da minha vida. Eu estava na minha poltrona, na minha sala, na casa que meu falecido marido e eu construímos com suor e sacrifício, e estava sendo tratada como uma intrusa, um objeto velho que se recusa a ser descartado. As lágrimas desciam silenciosas, queimando o meu rosto. A humilhação era um nó na minha garganta, me sufocando. Meu nome é Catarina, e minha única filha acabou de me agredir na casa que eu e meu falecido marido, Joaquim, erguemos com as próprias mãos. A dor no meu couro cabeludo não era nada perto da dor que rasgava a minha alma. O que você faria no meu lugar? Escute minha história até o fim e me diga. O que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que lutou para não ser esquecida, se inscreva no canal. Eu preciso que minha voz seja ouvida, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Ela me soltou com um empurrão brusco no momento em que a campainha tocou, um som agudo que quebrou o silêncio doentio da sala. Meu corpo todo tremia e a tontura quase me derrubou da poltrona. Pela janela, entre as frestas da cortina que ela mesma trocou, vi a silhueta do meu vizinho, o Sr. Alberto, um amigo de uma vida inteira. A expressão no rosto dele era de puro choque e preocupação. Ele estava perto da janela, ele tinha visto, ele tinha ouvido tudo. Sofia correu para a porta, ajeitando a roupa e forçando um sorriso que não chegava aos olhos, o lobo vestindo a pele de cordeiro. Naquele instante, o medo que eu sentia dela se misturou com uma faísca de algo diferente, algo que eu não sabia nomear, mas que me fez prender a respiração, esperando. Ah, Sr. Alberto, que surpresa! A mamãe, ela caiu de novo, coitada. Anda tão esquecida ultimamente, tropeça nas próprias pernas, ela disse, com uma voz doce e preocupada que me revirou o estômago. Eu continuei paralisada na poltrona, incapaz de dizer uma palavra. A mentira dela era tão rápida, tão natural, que por um segundo eu mesma duvidei da minha realidade. Será que eu tinha imaginado tudo? A dor latejante na minha cabeça dizia que não. Eu vi Sr. Alberto olhar para mim por cima do ombro de Sofia, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de que ele não estava acreditando naquela farsa. Ele sabia. Aquela certeza, a de que alguém no mundo ainda via a verdade, foi a primeira lufada de ar que respirei em anos. A imagem do meu Joaquim me veio à mente com uma força devastadora. Lembrei das mãos dele, grossas e calejadas, assentando cada tijolo desta casa. Ele chegava do trabalho na obra e, em vez de descansar, vinha para o nosso terreno trabalhar mais. Este é o nosso castelo, Catarina. Ele me disse no dia em que me entregou a chave. O lugar onde nossa família estará segura para sempre. Como o nosso castelo se transformou na minha jaula. Joaquim nunca confiou em Ricardo, o marido de Sofia. Ele via a ganância nos olhos do rapaz, uma fome que não era de amor, mas de posse. Cuidado com ele, meu bem. Ele não olha para nossa filha, ele olha para o que a gente tem. Joaquim me avisou uma vez, e eu, tola, achei que era ciúme de pai. Tudo começou a piorar depois que Joaquim se foi. Sofia e Ricardo se mudaram para cá com a desculpa de cuidar de mim. No começo, eram pequenas coisas. Trocaram o sofá velho do Joaquim, onde passamos tantas noites, por um móvel moderno e desconfortável. Tiraram meus porta-retratos da estante para colocar objetos de decoração sem alma. Cada mudança era uma facada, um pedaço da minha história sendo apagado. Eu reclamava com a voz fraca, e Ricardo sempre respondia com um sorriso falso. É para o seu conforto, sogrinha. Estamos modernizando a casa para a senhora. Eles não estavam modernizando, estavam me expulsando lentamente de dentro da minha própria vida, me tornando uma estranha na minha história. Depois vieram os sussurros. Eu entrava na cozinha e eles se calavam de repente. Ou eu os ouvia rindo baixo no quarto, e quando me aproximava,
O silêncio era total. Comecei a sentir que estava sendo vigiada a cada passo. Objetos meus sumiam de um lugar e apareciam em outro. Minha tesoura de costura, que sempre guardei na mesma gaveta por 50 anos, apareceu na despensa. Quando perguntei, Sofia respondeu com uma falsa paciência. Mãe, a senhora mesma guardou aí ontem e não se lembra. Sua memória está falhando. Precisa ir ao médico. Eles estavam me enlouquecendo de propósito, me fazendo duvidar da minha própria sanidade. A casa, antes meu refúgio, tornou-se um lugar de opressão e paranoia. O golpe mais duro foi quando tomaram conta da minha aposentadoria. Ricardo se ofereceu para pagar minhas contas, dizendo que era para eu não me preocupar com burocracia. Aceitei, querendo acreditar na bondade dele. Logo, eu precisava pedir dinheiro a eles para comprar um novelo de lã ou um remédio na farmácia. Eles me davam uma quantia mínima, como se eu fosse uma criança pedindo esmola. Enquanto isso, eu via as sacolas de lojas caras que chegavam, os jantares em restaurantes que eles pediam por aplicativo. Eles estavam vivendo com o meu dinheiro, o dinheiro suado meu e de Joaquim, enquanto me tratavam como um fardo. A humilhação era diária, silenciosa e esmagadora. Eles me isolaram do mundo. Quando minhas amigas da costura ligavam, Sofia atendia e dizia que eu estava dormindo ou indisposta. Ela se cansa muito fácil, coitada. É melhor não incomodar, ela mentia. As visitas foram diminuindo até cessarem por completo. Eu passava os dias na minha poltrona, ouvindo o som da televisão que eles assistiam na sala, como um fantasma na minha própria casa. A solidão era uma manta pesada e fria que me cobria dia e noite. Onde foi que eu errei? Por que a filha que eu criei com tanto amor se transformou nesse monstro de frieza e ganância? Eu me fazia essa pergunta todos os dias e a resposta nunca vinha. O estopim hoje foi algo tão pequeno, tão banal. Eu apenas tinha colocado o porta-retratos com a foto de Joaquim de volta ao seu lugar de destaque na estante, de onde Sofia o havia tirado. Para mim, aquele retrato era minha força, a lembrança de que um dia eu fui amada e protegida. Para ela, era um lembrete de um passado que ela queria apagar para construir o futuro dela sobre as minhas ruínas. Quando ela viu a foto, seu rosto se transformou. "Chega de viver no passado!" Ela gritou, arrancando o retrato da minha mão e o jogando no sofá. Foi quando eu tentei me levantar para protestar que ela me empurrou e fez o que fez. Tudo por causa de uma fotografia. Tudo por causa do meu amor por Joaquim. Depois que Sr. Alberto foi embora, recusando o café que Sofia ofereceu com seu sorriso de víbora, ela fechou a porta. O sorriso sumiu. O rosto dela era uma máscara de ódio frio. Ela não disse uma palavra. Apenas me olhou. Um olhar longo e duro que dizia tudo. Era uma ameaça. Um aviso de que eu tinha cruzado uma linha e que as coisas iriam piorar. O silêncio na casa era pesado, quase palpável. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada segundo martelando a minha derrota. Naquele momento, eu entendi que eu não era mais a mãe dela. Eu era um obstáculo, um problema a ser removido. A ficha finalmente caiu, com o peso de uma lápide. Eu fiquei ali, na minha poltrona, sentindo a dor no couro cabeludo se misturar com a dor no coração. Mas algo diferente começou a brotar por baixo de toda aquela tristeza e medo. Foi a imagem do rosto chocado do Sr. Alberto. Alguém viu, alguém testemunhou. Eu não estava louca. A humilhação era real, a violência era real. E a lembrança do meu Joaquim, do seu aviso, ecoou na minha mente. Aquele homem bom e trabalhador não construiu essa casa para que eu terminasse meus dias como uma prisioneira. Naquele momento, enquanto as lágrimas secavam no meu rosto, eu senti algo que não sentia há anos. A certeza de que aquilo não ficaria assim. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na escuridão da sala, a dor no couro cabeludo sendo um lembrete constante da humilhação. Mas o medo, aquele medo paralisante que me dominava há meses, começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e cortante. A imagem do meu Joaquim, com seu sorriso cansado e suas mãos calejadas, era tudo o que eu tinha. E a lembrança de suas palavras, seu aviso sobre Ricardo, tornou-se um farol na minha escuridão. Ele não me deixaria desamparada, nem mesmo depois de partir. Eu sabia que ele não deixaria. Naquela noite, em meio ao silêncio opressor da minha própria casa,
Decidi que a Catarina, fraca e assustada, havia morrido naquela poltrona. Uma outra Catarina estava nascendo, uma que eles não conheciam. No dia seguinte, comecei minha investigação silenciosa. Eles saíram para fazer compras, rindo e planejando o que fariam com o dinheiro extra que teriam em breve. Mal sabiam eles que cada passo que eu dava a partir daquele momento era calculado. Fui até o nosso antigo quarto, hoje transformado em um depósito de coisas que eles não queriam mais. Lá no fundo do armário estava o baú de madeira de Joaquim, um baú que Sofia nunca se deu ao trabalho de abrir. Para ela, eram apenas papéis velhos de um homem morto. Para mim, era o arsenal que meu marido havia deixado para a minha guerra. O cheiro de guardado e de saudades me atingiu em cheio, mas eu não chorei. Lágrimas não iriam me ajudar agora. Com as mãos trêmulas, mas firmes, abri o baú. Dentro, encontrei tudo organizado como Joaquim sempre gostou. Contratos antigos, certidões, as escrituras do terreno antes da construção da casa. Eram as raízes da nossa vida, o testamento do nosso esforço. Enquanto remexia naqueles papéis amarelados, eu não procurava por algo novo, mas sim pela confirmação do que eu já suspeitava. Joaquim era um homem simples, mas não era tolo. Ele via a maldade onde eu, cega pelo amor de mãe, só via os defeitos de um genro ambicioso. Ele sabia que um dia eu precisaria de mais do que apenas boas lembranças para me defender. E ele tinha razão. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Comecei a agir de forma diferente. Passei a ser mais esquecida, mais confusa. Derramava o café na mesa, trocava o nome das coisas, pedia para eles repetirem o que tinham acabado de dizer. Eu via a troca de olhares entre Sofia e Ricardo, um misto de irritação e satisfação. Eles estavam convencidos de que minha mente estava se apagando. Era exatamente o que eu queria. Quanto mais frágil eu parecesse, menos eles se preocupariam comigo. Enquanto eles me viam como um estorvo senil, eu montava meu quebra-cabeça em silêncio, peça por peça. Eles vigiavam meus passos, mas não conseguiam ver o que se passava dentro da minha cabeça, onde a vingança começava a tomar forma. Lembrei-me das últimas semanas de vida de Joaquim. Ele estava fraco, mas a mente continuava afiada. Lembrei-me de uma tarde em que o Sr. Alberto veio visitá-lo. Ficaram trancados no quarto por mais de 2 horas. Quando saíram, Sr. Alberto tinha os olhos vermelhos e apertou a mão do meu marido com uma força solene. Joaquim me disse que estavam apenas acertando umas contas velhas para que eu não tivesse preocupações. Na época, acreditei. Agora eu entendia. Aquilo não era sobre contas, era sobre proteção. Era Joaquim, do seu leito de morte, estendendo a mão para me proteger de um futuro que ele previu com uma clareza assustadora. E ali, no fundo do baú, embaixo de uma pilha de recibos, estava o envelope pardo que eu procurava. Dentro, uma cópia autenticada do testamento de Joaquim. Eu o li com o coração na boca, embora já soubesse o que encontraria. Joaquim deixou a casa em nome de Sofia, sim, mas com uma cláusula que era uma obra de arte da desconfiança paterna. Eu teria o usufruto vitalício pleno, e Sofia só tomaria posse do imóvel após a minha morte, e apenas se uma condição fosse cumprida. Que fosse atestado por uma testemunha designada, o Sr. Alberto, que eu recebi pleno cuidado e respeito até o meu último dia. Qualquer ato de desrespeito ou abuso, devidamente testemunhado, anularia o direito dela à herança. A cláusula punitiva era ainda mais cruel e maravilhosa. Caso a condição fosse violada, o testamento ordenava que a casa fosse imediatamente vendida. 70% do valor seria doado a um asilo de idosos da cidade, uma instituição que Joaquim sempre ajudou. Os outros 30% seriam depositados numa conta bancária secreta em meu nome, uma conta da qual apenas eu e o Sr. Alberto tínhamos conhecimento. O valor da casa, hoje, passa dos R$800 mil. A ganância deles seria a própria ruína. Joaquim não tinha apenas construído um castelo para me proteger. Ele havia instalado uma armadilha mortal para os invasores. A partir daquele momento, a tristeza deu lugar a uma determinação gelada. Eu não era mais uma vítima esperando o próximo golpe. Eu era a executora do último desejo do meu marido. O testamento era a minha arma, e o testemunho do Sr. Alberto a minha munição.
Mas eu sabia que precisava de mais. Eu queria que a derrota deles fosse completa, inquestionável. Precisava de provas que mostrassem não apenas a agressão, mas o padrão de abuso e manipulação a que fui submetida. A humilhação que sofri seria o preço que eles pagariam, e eu faria com que o pagassem com juros. Comecei a juntar pequenas provas. Guardei os extratos de cartão de crédito que eles jogavam no lixo, cheios de gastos em restaurantes caros e lojas de grife, enquanto me davam trocados para comprar meus remédios. Fotografei com meu celular antigo as mudanças que fizeram na casa, apagando cada vestígio do meu Joaquim. Gravei, com o aparelho escondido no bolso do meu avental, as conversas em que eles zombavam da minha demência, ou discutiam abertamente sobre como me colocar num asilo o mais rápido possível. Eles pensavam que eu era uma velha surda e boba. Mal sabiam eles que eu me tornei a melhor espiã dentro da minha própria casa. A prova definitiva, no entanto, veio de onde eu menos esperava. Numa tarde em que eles saíram apressados para um compromisso importante, esqueceram uma pasta de documentos sobre a mesa da cozinha. A curiosidade foi mais forte. Abri e meu sangue gelou. Eram plantas arquitetônicas, um projeto de reforma completa da casa. Eles planejavam derrubar o pequeno ateliê de costura que Joaquim construiu para mim nos fundos, o meu santuário, para construir uma área de churrasco com piscina. Eles não queriam apenas a casa. Eles queriam apagar a minha existência, a nossa história, tijolo por tijolo. Mas o pior estava em um pequeno bilhete anexado às plantas, escrito pela mão de Ricardo. Dizia: iniciar demolição do anexo assim que a interdição da velha for aprovada pelo juiz. Interdição. Eles estavam movendo um processo para me declarar legalmente incapaz, para tomar controle de tudo sem que eu pudesse reagir. A agressão, a manipulação, a encenação de que eu estava senil, tudo fazia parte de um plano monstruoso. Não era apenas ganância, era uma crueldade calculada. Naquele momento, qualquer resquício de amor materno que ainda pudesse existir no meu coração por Sofia se transformou em cinzas. Aquela descoberta foi a última peça do meu quebra-cabeça. A dor que senti não era de tristeza, mas de uma fúria fria e purificadora. Eles não me viam mais como mãe ou avó, mas como a velha, um obstáculo a ser removido. Pois bem, a velha iria lhes mostrar a força que eles nunca imaginaram que ela tivesse. Guardei o bilhete e fotografei cada página daquele projeto de destruição. Agora, eu tinha tudo: o testemunho, as provas do abuso financeiro, as gravações e, finalmente, a prova da intenção premeditada de me anular. O jogo estava prestes a virar de uma forma que eles jamais poderiam prever. Com o coração batendo forte, mas com uma calma assustadora, continuei a interpretar meu papel. Fiquei ainda mais aérea, mais dependente. Pedi a Sofia que lesse as cartas para mim, dizendo que minha vista estava cansada. Pedi a Ricardo para conferir o troco da padaria, fingindo que os números me confundiam. Eles engoliram a isca. A arrogância deles crescia a cada dia. Começaram a discutir os planos da reforma na minha frente, usando eufemismos, certos de que eu não entendia nada. Eu apenas sorria com um ar vago, enquanto por dentro minha mente trabalhava como um relógio, contando os segundos para o bote final. Numa manhã de sol, enquanto regava as samambaias de Joaquim na varanda, vi o Sr. Alberto no quintal dele. Era o sinal que esperávamos. Discretamente, deixei cair um pequeno lenço branco no chão, um código que havíamos combinado caso eu precisasse dele com urgência. Ele me viu. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e ele assentiu de leve. A mensagem havia sido entregue. Naquela mesma tarde, o telefone tocaria. A armadilha estava montada. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir, e que o juiz final da ganância deles seria o homem que eles mais desprezavam. Enquanto isso, a atmosfera na casa se tornava insuportável. A impaciência de Sofia e Ricardo era palpável. Eles me tratavam com um descaso cada vez mais evidente. Um dia, Ricardo, ao passar por mim na sala, chutou de leve o banquinho onde eu apoiava os pés, dizendo: "Essa velharia vai pro lixo logo, logo." Sofia riu. Eles se sentiam tão seguros do sucesso do plano deles que já não se preocupavam em esconder o desprezo. Cada insulto, cada gesto de desdém era mais combustível para o fogo que queimava dentro de mim.
Eu absorvia tudo em silêncio, guardando cada ofensa como uma promessa de retribuição. No fundo do mesmo baú, onde encontrei o testamento, havia outra relíquia, o velho gravador de fita de Joaquim. Ele usava para gravar lembretes quando a memória começou a falhar por causa da doença. Encontrei uma última fita, com a etiqueta Para Catarina. Nunca tive coragem de ouvir. Naquela noite, eu a coloquei para tocar. A voz cansada, mas firme de Joaquim encheu o quarto. Ele falava de seu amor por mim, de seus medos. E então ele disse: Meu bem, eu fiz um plano com o Alberto para te proteger. Se aquela gente te fizer mal, se tentarem tirar o que é teu, use a minha última cartada. Não tenha pena. Eu construí essa casa para ser seu lar, não sua prisão. Aquela fita não tinha valor legal, mas era a bênção que eu precisava. No dia seguinte, reuni minhas provas. Fiz cópias das fotos, das gravações e do bilhete de Ricardo. Coloquei tudo em um envelope grande e, na primeira oportunidade, quando o carteiro passou, pedi a ele que entregasse uma encomenda urgente para o meu vizinho da casa ao lado. O senhor Alberto recebeu o pacote. A engrenagem da justiça silenciosa de Joaquim havia começado a girar. Eu não tinha mais dúvidas, não tinha mais medo. Havia apenas uma certeza fria e absoluta de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava honrando a memória do meu marido e, pela primeira vez em muito tempo, estava lutando pela minha própria dignidade. A ligação veio no final da tarde. Era o senhor Alberto. Sofia atendeu no viva voz, como sempre fazia para me controlar. A voz dele era séria, oficial. Sofia, preciso que você e seu marido venham até minha casa amanhã, às 10 da manhã. É um assunto urgente sobre o inventário do seu pai que precisa ser resolvido. Vi o sorriso triunfante no rosto de Sofia e Ricardo. Eles se entreolharam, certos de que finalmente iriam colocar as mãos em tudo. Eles saíram para comemorar naquela noite, me deixando sozinha com meus pensamentos. Eles caminhavam para o abismo, acreditando estar subindo ao pódio. Não imaginavam que estavam indo direto para a cova que a ganância deles cavou. Na manhã seguinte, o sol que entrava pela janela da cozinha parecia zombar da escuridão que se instalara em nossa casa. Sofia e Ricardo desceram para o café com um ar de triunfo, cochichando sobre a reunião na casa do senhor Alberto. Eles falavam sobre finalmente resolver a papelada e colocar as coisas no lugar. A ganância brilhava em seus olhos, uma chama febril que os cegava para a realidade. Eles achavam que iam para a coroação de um rei e uma rainha, sem perceber que caminhavam para a própria guilhotina. Eu apenas tomei meu café em silêncio, sentindo o calor da xícara nas minhas mãos frias. A Catarina que chorava havia ficado para trás. Hoje, eu era apenas a memória viva de Joaquim e estava prestes a executar sua última vontade. A caminhada de poucos metros até a casa ao lado foi a mais longa da minha vida. Eu ia na frente, a passos lentos, mas firmes. Sofia e Ricardo vinham atrás, impacientes. "Anda mais rápido, mãe, não temos o dia todo", disse ela, a voz carregada de irritação. Eles não viam a solenidade do momento. Para eles, era apenas um obstáculo burocrático a ser superado antes de tomarem posse de tudo. Mal sabiam que cada passo que davam em direção à porta do senhor Alberto era um passo para longe da vida que sonhavam. Uma vida construída sobre a minha destruição. Eu respirei fundo o ar da manhã e senti a força do meu Joaquim ao meu lado, como se ele segurasse minha mão. Quando entramos, o cenário os fez parar. A sala do senhor Alberto não era mais a sala de um vizinho amigo, era um tribunal. Sentados em poltronas, além do próprio Alberto, estavam 2 homens de terno. Um, mais velho, de cabelos brancos e olhar sereno. O outro, mais jovem, com uma pasta de couro no colo e uma expressão impenetrável. A mesa de centro estava coberta de documentos organizados de forma meticulosa. Sofia e Ricardo se entreolharam, a arrogância em seus rostos dando lugar a uma visível confusão. O sorriso de Ricardo vacilou. Ele sentiu pela primeira vez que algo estava terrivelmente errado. O ar na sala era pesado, denso com o silêncio da expectativa. Senhor Alberto nos indicou os assentos. Sua voz, geralmente tão calorosa e cheia de piadas, era fria como mármore. "Sofia, Ricardo, obrigado por virem. Estes são o Dr. Esteves, nosso advogado, e o Sr. Matias,
presidente do Lar dos Idosos da nossa cidade. O nome da instituição de caridade pairou no ar como uma sentença. Vi o rosto de Sofia se contrair numa careta de incompreensão. Ricardo abriu a boca para falar, mas o advogado levantou a mão sutilmente, um gesto que o calou de imediato. Eu me sentei na cadeira que me foi oferecida, minhas mãos postas no colo, e esperei. O espetáculo estava prestes a começar, e eu teria um lugar na primeira fila. Eu os chamei aqui hoje, começou o Sr. Alberto, seu olhar passando por eles e pousando em mim por um instante, para cumprir as últimas e irrevogáveis vontades de Joaquim, meu amigo e seu pai. Ricardo bufou, impaciente. Sr. Alberto, com todo o respeito, o inventário já foi concluído há anos. A casa está no nome de Sofia. Não há mais nada a ser discutido. Ele tentava assumir o controle, como sempre fazia, mas naquele ambiente sua voz soava fraca, quase desesperada. Dr. Esteves o olhou por cima dos óculos. Senhor, peço que ouça. Há cláusulas no testamento que até o presente momento não precisaram ser ativadas. Infelizmente, as circunstâncias mudaram. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Sr. Alberto pigarreou e olhou diretamente para Sofia. Há 2 dias, eu estava no meu jardim, cuidando das minhas roseiras, quando ouvi um barulho vindo da sua casa. Preocupado com Catarina, me aproximei da janela. Eu vi tudo, Sofia. Cada palavra era uma pedra atirada contra a fachada de mentiras deles. Eu vi você empurrar sua mãe na poltrona. Eu vi você agarrar os cabelos dela com uma força que me gelou o sangue. E eu ouvi, com clareza absoluta, cada palavra que você gritou para ela, com o rosto a centímetros do dela, cuspindo ódio e desprezo. A sala ficou tão quieta que eu podia ouvir minha própria respiração. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, ele repetiu a frase, lenta e brutalmente. Você não manda mais aqui. Esta casa agora é minha e do meu marido. Entendeu? As palavras ecoaram na sala, cruéis e inegáveis. O rosto de Sofia passou do branco pálido para um vermelho furioso. Ricardo se levantou de um salto. Isso é um absurdo! Uma calúnia! O senhor é um velho fofoqueiro! Minha sogra está senil, ela caiu. Nós estávamos apenas a ajudando. Ela inventa coisas, confunde a realidade. A mentira era tão desesperada, tão frágil diante da solenidade daquele momento, que soou patética. Ninguém na sala se moveu ou demonstrou acreditar nele. Eu continuei em silêncio. Minha calma era a prova mais contundente da verdade. Dr. Esteves falou, a voz cortante como vidro quebrado. Sr. Alberto é um tabelião aposentado. Seu testemunho, além de ser o de um homem de honra, possui um peso legal e moral inquestionável. Especialmente porque ele foi designado em testamento para essa função. Ele abriu a pasta de couro e retirou um documento amarelado, com selos e assinaturas. Este é o testamento original de Joaquim. E agora, vamos ler a cláusula que o senhor e sua esposa parecem ter ignorado por todos esses anos, talvez por arrogância, talvez por pura ignorância. Ele colocou os óculos e começou a ler. A voz dele era monótona, mas cada palavra era um prego no caixão das ambições de Sofia e Ricardo. Ele leu a parte que eles já conheciam. A casa, o nosso castelo, ficaria para Sofia. Vi um lampejo de alívio nos olhos dela. Um alívio que durou pouco. Contudo, continuou o advogado, o usufruto vitalício pleno e irrestrito do imóvel pertence, até o seu último suspiro, à sua mãe, Catarina. Isso significa que, enquanto ela viver, a posse e o direito de uso são exclusivamente dela. Vocês são proprietários do papel. Nada mais. Não podem vender, não podem alugar, não podem reformar e, principalmente, não podem expulsá-la ou desrespeitá-la. Ricardo começou a gaguejar sobre despesas, sobre o IPTU, sobre a manutenção. Ele ainda não tinha entendido a dimensão do desastre. Sr. Alberto o interrompeu com um gesto. Ainda não terminamos, rapaz. E então, o advogado leu a parte que era a obra-prima de Joaquim, a armadilha perfeita. A transferência definitiva da propriedade para Sofia está condicionada a uma cláusula de conduta. Cito, minha filha só terá direito a esta casa se, e somente se, cuidar de sua mãe com pleno cuidado, amor e respeito até o fim de seus dias.
O cumprimento desta condição será avaliado e atestado pela única testemunha que designo em vida, meu amigo e vizinho, Alberto Nunes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia olhava para o Sr. Alberto como se o visse pela primeira vez, não como o vizinho gentil, mas como seu juiz e carrasco. Sr. Alberto, então, com uma formalidade que me fez tremer, declarou: como testemunha designada por Joaquim em vida e com base nos eventos que presenciei e nos abusos que me foram relatados e comprovados, declaro formalmente neste ato que a condição de cuidado e respeito foi violada de maneira grave, contínua e irrefutável. O martelo havia batido, a sentença estava dada, mas a punição, a verdadeira punição, ainda estava por vir. O advogado virou a página e leu a última parte, a cláusula punitiva. A voz dele não vacilou. Na eventualidade do descumprimento da cláusula de conduta, o testamento determina que o imóvel seja imediatamente colocado à venda pelo seu valor de mercado. Do montante arrecadado, 70% serão doados integralmente ao lar dos idosos de nossa cidade. Ele fez um gesto para o Sr. Matias, que assentiu gravemente. Os 30% restantes serão depositados numa conta de investimento em nome de Catarina, cuja existência e acesso eram de conhecimento apenas meu e do Sr. Alberto, para garantir sua independência e dignidade. A explosão foi imediata. Sofia soltou um grito agudo, um som de animal ferido. Não! É mentira! É uma armação! Meu pai não faria isso! Ricardo, com o rosto roxo de raiva, avançou em direção à mesa. Vocês não podem fazer isso. Essa casa é nossa. Essa velha manipuladora enganou vocês todos. Nós vamos processar, vamos destruir vocês. Ele esbravejava, mas suas ameaças eram vazias. Eles haviam perdido. A ganância os havia devorado por completo. E agora eles estavam no fundo do poço, olhando para cima e vendo apenas as ruínas de seus planos. O Sr. Matias, o presidente do asilo, que até então se mantivera em silêncio, olhou para eles. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. O dinheiro que seu pai destinou a nós vai ajudar a cuidar de dezenas de idosos que foram abandonados pela própria família. Pessoas como a sua mãe. A justiça, às vezes, encontra caminhos inesperados para acontecer. Suas palavras foram o golpe de misericórdia. Não era apenas uma derrota financeira, era uma condenação moral pública. Eles foram expostos pelo que eram, monstros de egoísmo, desmascarados diante da comunidade. Foi então que eu me levantei. Todos os olhos se voltaram para mim. Sofia me olhou, o rosto banhado em lágrimas de raiva e desespero, esperando que eu dissesse algo. Talvez uma palavra de perdão, talvez um insulto, mas eu não lhe dei nada. Eu olhei para a filha que eu criei, a mulher que me agrediu, e não senti ódio, não senti amor, não senti nada. Havia apenas um vazio, um deserto onde antes existia um jardim. O laço que nos unia havia sido cortado para sempre, não por mim, mas por ela. Sem dizer uma única palavra, dei as costas para o caos. Dei as costas para os gritos de Ricardo e o choro desesperado de Sofia. Caminhei em direção à porta, a cabeça erguida. O Dr. Esteves abriu a porta para mim e eu saí para o sol da manhã. Minha dignidade não estava na vitória, mas na minha capacidade de ir embora. Deixei para trás a casa que construí com Joaquim, mas recuperei algo muito mais valioso: a mim mesma. Eu estava livre. A justiça do meu marido fora feita, silenciosa e implacável, como ele sempre foi. Enquanto eu caminhava de volta para a minha nova vida, ouvia ao longe os gritos deles se transformando em soluços de derrota. Eles não tinham perdido apenas uma casa, eles tinham perdido a alma. E eu, a velha que eles tentaram apagar, estava apenas começando a viver de novo. A casa de Joaquim não era mais meu lar, mas o mundo inteiro se abria para mim. Eu não precisava mais de um castelo para me sentir segura. A minha fortaleza, agora, era a minha própria paz, a minha própria honra reconquistada. A primeira coisa que fiz foi ligar para minhas amigas da costura. A voz delas, cheia de surpresa e alegria por me ouvir, foi como música. Marquei um café, um encontro para colocar o papo em dia, para rir de coisas bobas, para sentir o calor da amizade verdadeira que Sofia e Ricardo tentaram me roubar. Naquela tarde,
Sentada numa mesinha de café no centro da cidade, contando minhas histórias e ouvindo as delas, eu me senti mais em casa do que em todos aqueles últimos anos na minha própria sala de estar. A liberdade tinha o gosto de café quente e o som de risadas sinceras. Com o dinheiro da venda da casa, a parte que Joaquim me deixou, aluguei um pequeno apartamento perto do centro, com uma varanda cheia de sol onde eu poderia ter minhas samambaias. Era pequeno, mas era meu. Cada objeto que eu colocava ali tinha a minha escolha, a minha história. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Abri uma pequena loja online para vender meus bordados e panos de prato. Era pouco, mas era um dinheiro que vinha do meu talento, do meu esforço. Era o dinheiro da minha dignidade. Nunca mais vi Sofia ou Ricardo. Soube por vizinhos que eles se mudaram da cidade, humilhados e endividados. Dizem que o casamento não resistiu ao golpe. A ganância que os uniu foi a mesma que os separou. Eu não senti alegria com a desgraça deles. Senti apenas o vazio de uma história que terminou da forma mais triste possível. Uma mãe nunca deixa de amar um filho, mas às vezes, para sobreviver, ela precisa cortar o cordão umbilical pela segunda vez, de forma definitiva e dolorosa. Hoje, quando olho para o porta-retratos de Joaquim, que agora fica na minha nova estante, eu sorrio. Não é um sorriso de tristeza, mas de gratidão. Ele me protegeu mesmo depois de partir. Ele me deu não apenas uma casa, mas a lição final de que o verdadeiro valor não está nos tijolos, mas no respeito. E o respeito, uma vez perdido, não há dinheiro no mundo que possa comprar de volta. Eu aprendi a ser a rainha do meu próprio pequeno reino. Um reino de paz, agulhas, linhas e muita, muita saudade de um homem bom. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre como reencontrar a força depois de ser humilhado, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais histórias de dignidade e lições de vida como esta. Eu não voltei para casa sozinha. O Dr. Esteves e o Sr. Alberto me acompanharam, um de cada lado, como se fossem a guarda de honra da minha recém-conquistada liberdade. Cada passo de volta para aquela porta era pesado, mas não de medo, e sim de propósito. Eu não estava voltando para a minha prisão. Estava indo executar a desocupação. Ao longe, vi a porta se fechar com força. Eles tinham chegado antes, certamente para tentar salvar o que podiam ou, quem sabe, para destruir o que não podiam mais ter. Mas eu não tinha mais medo. O medo havia sido substituído por uma clareza fria e cortante. A velha Catarina, a que baixava a cabeça e chorava em silêncio, havia ficado para sempre naquela sala de reunião, como uma pele de cobra deixada para trás. A mulher que caminhava agora era a dona de sua própria vida. Quando abri a porta, eles estavam no meio da sala, os rostos inchados de raiva e incredulidade. Ricardo veio na minha direção, o dedo em riste. A senhora não vai tirar a gente daqui. Esta casa é da minha esposa. Nós temos direitos. Sua voz era alta, mas soava oca, desesperada. O Dr. Esteves se postou à minha frente, um muro de calma e autoridade. O senhor não tem direito a nada aqui. A posse legal, até a venda do imóvel, é da dona Catarina. Qualquer ato de resistência será tratado como invasão de domicílio, e eu chamarei a polícia imediatamente. Ricardo parou, a fúria em seu rosto se transformando em impotência. Ele olhou para mim, esperando uma fraqueza, um recuo, mas encontrou apenas o meu silêncio, mais poderoso que qualquer grito que ele pudesse dar. Foi a vez de Sofia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram as lágrimas de arrependimento que uma filha deveria chorar. Eram lágrimas de frustração, de derrota. Mamãe, por favor, a senhora não pode fazer isso com sua única filha. Para onde nós vamos? Pense em tudo que passamos juntas. A chantagem emocional, a última arma dos covardes. Eu a olhei nos olhos, os mesmos olhos que um dia me olharam com amor e que há poucos dias me olharam com ódio. Aproximei-me dela e, com a voz firme, que não tremia mais, eu disse a única coisa que precisava ser dita. Minha filha morreu naquele dia, na minha poltrona. A mulher que está na minha frente é uma estranha, e eu não quero estranhos na minha casa. O choque em seu rosto foi a prova de que ela finalmente entendeu. O jogo tinha acabado. O Dr. Esteves então ditou os termos com a precisão de um cirurgião.
Vocês têm 24 horas para retirar seus pertences pessoais, nada mais. O Sr. Alberto e eu supervisionaremos a retirada. Amanhã, a esta hora, as fechaduras serão trocadas. A chave, por favor. Sofia, tremendo, tirou o chaveiro da bolsa e o estendeu. Suas mãos vacilaram. Eu não o peguei. Fiz um gesto para que ela o colocasse sobre a mesinha de centro, ao lado do porta-retratos de Joaquim que ela havia jogado no sofá. O simbolismo daquele ato foi a minha vitória silenciosa. Eles não tinham mais acesso, não tinham mais poder. Eles eram apenas fantasmas de um passado que eu estava prestes a exorcizar para sempre. A inversão de poder era completa, absoluta e, para eles, humilhante. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi na minha cama, no meu quarto. O silêncio da casa não era mais opressor, era pacífico. No dia seguinte, observei da janela da cozinha enquanto eles retiravam suas caixas, sob o olhar atento dos meus 2 amigos. Não trocaram uma palavra comigo. Quando o caminhão de mudança partiu, levando para longe os vestígios da minha dor, eu caminhei pela casa vazia. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco e o sol entrarem, como se estivesse purificando as paredes da amargura que elas testemunharam. Peguei o porta-retratos de Joaquim e o coloquei de volta em seu lugar de honra na estante. Conseguimos, meu velho, eu sussurrei. Nossa casa está em paz de novo. A venda do imóvel foi rápida. O senhor Matias, do Lar dos Idosos, me ligou para agradecer pessoalmente. Sua voz estava embargada de emoção. Ele me contou que a doação, a maior que já haviam recebido, permitiria a reforma completa da ala de enfermaria e a contratação de mais cuidadores. O último desejo de Joaquim não era apenas uma punição para a ganância, mas um ato de imensa generosidade que daria dignidade a dezenas de outros pais e mães esquecidos por seus filhos. Naquele dia, ao desligar o telefone, eu senti que a justiça do meu marido tinha se completado de uma forma muito maior e mais bonita do que eu poderia imaginar. A dor da traição começava a dar lugar ao orgulho do legado que ele deixou. Com a minha parte do dinheiro, fiz o que sempre sonhei. Aluguei um apartamento pequeno e ensolarado no centro da cidade, perto de tudo. Tinha uma varanda onde eu podia cultivar minhas samambaias e um cantinho perfeito para a minha máquina de costura. Não era um castelo construído com suor e sacrifício, mas era o meu refúgio, um lugar onde cada objeto contava a minha nova história, não a do passado. Pintei uma parede de amarelo, comprei um sofá confortável e enchi a casa de porta-retratos, de Joaquim, dos meus pais, das minhas amigas. Era um lar construído não com tijolos, mas com liberdade. E essa liberdade era o bem mais precioso que eu poderia ter. A primeira coisa que fiz na minha nova vida foi organizar um café da tarde com minhas amigas da costura. Quando elas chegaram e viram meu novo cantinho, os olhos delas brilharam. Rimos como não ríamos há anos. Contei a elas toda a história, sem vergonha, sem medo. O apoio, o carinho e até a indignação delas em meu nome foram o bálsamo que minha alma precisava. Naquele dia, rodeada de gargalhadas, de histórias sobre linhas e tecidos, eu entendi que a família que a gente escolhe pode muitas vezes ser o porto seguro que a família de sangue nos nega. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha meu batalhão, e nossas armas eram agulhas, xícaras de café e uma amizade que o tempo não destrói. A independência financeira me devolveu uma dignidade que eu nem lembrava mais que existia. Fui ao mercado e comprei tudo o que queria, sem precisar pedir permissão ou contar moedas. Entrei numa loja e comprei o novelo de lã mais caro e macio, não porque precisasse, mas porque eu podia. Cada pequena escolha, cada conta paga com o meu próprio dinheiro, era uma afirmação do meu valor. Eu não era mais um fardo, um estorvo. Eu era Catarina, uma mulher de 78 anos, dona do seu nariz, do seu tempo e do seu destino. A sensação de poder que um simples cartão de débito no meu nome me deu foi maior do que qualquer herança material que eles pudessem ter me roubado. Às vezes, à noite, o pensamento em Sofia ainda me visita. Não sinto ódio. O que sinto é o luto por uma filha que eu perdi muito antes de expulsá-la da minha casa. Lamento pela menina doce que um dia ela foi e que se perdeu no caminho da ganância e da ambição do marido. Mas não há espaço para perdão. Perdoar seria desrespeitar a mim mesma,
a memória de Joaquim e a dor que me causaram. Algumas feridas não são para cicatrizar, são para nos lembrar das batalhas que vencemos e das fronteiras que nunca mais devemos permitir que cruzem. Eu a amarei para sempre na minha memória, mas a mulher que ela se tornou não tem mais lugar na minha vida. É um luto necessário, um corte para que eu pudesse sobreviver. Hoje, meus dias são tranquilos. Acordo com o sol na minha varanda, cuido das minhas plantas, costuro para fora e converso com meus novos vizinhos. Fiz amizade com a dona da padaria, que me guarda o pão mais quentinho. Faço parte de um grupo de caminhada no parque. Minha vida não é grandiosa, mas é minha, é real, é pacífica. O fantasma da humilhação se foi, a paranoia de ser vigiada desapareceu. O que ficou foi a serenidade de quem sabe o seu valor e que lutou para tê-lo de volta. A justiça de Joaquim não foi apenas sobre dinheiro ou uma casa, foi sobre me devolver a paz. E essa, meus amigos, é a maior herança que alguém pode deixar. A justiça não é gritar mais alto que o opressor. Às vezes, a verdadeira justiça é o silêncio de uma porta que se fecha para sempre. É a calma de uma vida reconstruída, longe de quem te fez mal. É recuperar o que é seu por direito, não os bens materiais, mas a sua paz de espírito, a sua dignidade. Eu precisei chegar ao fundo do poço para entender que a única pessoa que poderia me salvar era eu mesma, com a ajuda de um plano traçado pelo amor de um homem que me via muito além de uma velha. Ele via uma rainha, e eu finalmente aprendi a usar a minha coroa. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.